Bom, hoje nós vamos responder uma pergunta, né? Na verdade, nós até demoramos um pouco para responder, porque era uma pergunta muito básica, a gente teve que considerar muito para colocar, que é como e por onde, né? Como e por onde eu devo começar a minha história. Então é muito estranho, porque teoricamente o escritor já começa com a história mais ou menos na cabeça, seja o personagem, o protagonista, seja uma base da ideia. Então quando você fala para mim, eu quero me tornar escritor, né? Percebe como é básico? Como eu devo começar a história e por onde? Você fala, né? Mas tudo bem. Como a ideia aqui é ajudar, né? Nós vamos discutir como começar e por onde começar. Então, vamos começar colocando como começar, depois a gente vai colocar por onde começar. Por onde começar é por onde começar na história, né? Então esse é o ponto. Não é por onde começar, você deve começar no computador, não. Por onde começar na história, né? Então, tecnicamente, você tem que começar. Se você não tem uma ideia, diz assim, eu queria começar a escrever, mas eu não tenho uma ideia. Pensa num gênero. E tem que ser o gênero que você gosta. Por quê? Porque não adianta você falar, eu vou pegar e escrever isso aqui, porque isso aqui está na moda. Primeiro porque escrever um livro demora. E se escrever um livro demora para quem sabe, já é profissional, para você que não é profissional, então demora mais ainda. E você vai ter um problema porque você vai demorar para escrever, e quando você começar, quando você terminar de ter escrito, talvez o assunto que você escolheu por estar na moda não estava na moda mais. Eu digo isso porque eu sei de escritores profissionais, famosos, livros best-sellers, que demoraram 10 anos para ser escritos, uma década. Então imagina, quer dizer, claro que quando esse livro foi escrito, as coisas não mudavam tanto quanto hoje em dia, mas hoje em dia, se você demorar 10 anos para escrever um livro, se ele estava na moda quando você começou a escrever, muito provavelmente ele não vai estar na moda quando você estiver terminando. Mas vamos considerar entre 1 ano e 10 anos, então é bem raro 10 anos, que 2 anos, de 1 a 2 anos seja o normal. E é normal que de 1 a 2 anos o gênero perca um pouco, né, essa moda perca um pouco da sua força, né? Então não escolha um tema que você gosta, escolha um gênero que você gosta, não vai em cima de conceitos de moda, né? Até porque se você escolher uma coisa que você não gosta, primeiro escrever vai ser um sacrifício, não é essa a ideia. A ideia é você trabalhar com o que você gosta. E depois, quando você for vender, você vai ser aquele vendedor que vende um produto que não acredita, porque você não gosta do que você escreveu, né? Isso é um problema. Então pensa no gênero, né? Então terror, fantasia, policial, espionagem, drama, né? Por exemplo, 2 que estão na moda, romance, nós até vamos falar sobre isso no futuro, e cozy fantasy, também vamos falar sobre no futuro, até porque eu pretendo ler livros a respeito antes de falar, para não dar minha opinião sem ter uma base, né? De qualquer maneira, então você teve essa ideia. Você falou, então eu vou escrever um policial, um espionagem, um romance, né, whatever, uma ficção científica. Bom, decidiu o meu gênero. Então, você tem 2 pontos aqui. Você pode começar pelo plot, pela ideia, né, ou pelo personagem. Por que eu digo isso? Assim, porque às vezes você tem dois tipos. Você tem histórias e autores focados, né, na trama, né, na história. Então a história é o ponto mais importante. E histórias e autores que gostam de focar em personagem. Então o personagem é mais importante. Normalmente, quando esse é o caso, os personagens são criados primeiro, especialmente o protagonista, o antagonista e os principais. E normalmente, e aí ele vai criando história em cima dos personagens, ou no caso do história ser mais importante, ele cria história e vai desenvolvendo os personagens em cima da história, né? Com isso, evidentemente, você vai começar a estruturar a história, né? Você criou os personagens, criou a ideia, vai estruturar a história, né? Agora,
é aquela coisa. Você vai dizer para mim, ah, mas eu não gosto de estruturar. Estruturar acaba com a minha criatividade. Então não estrutura. Quer dizer, a ideia aqui, nossa ideia sempre foi ajudar. Nunca foi, ah, você tem que fazer do nosso jeito. Eu particularmente, na Márcia também, né, nós achamos que estruturar a história antes de colocá-la no papel efetivamente é interessante porque você tem um guia. Se você não gosta disso, não faça isso. Aqui ninguém está falando o meu jeito é certo ou o seu jeito é errado. Não. Então, nós preferimos, tente, é como eu falo, né? Se você não gostou do que está acontecendo, quando você está estruturando, volta para a estrutura e reescreve a estrutura, não tem problema, mas sou eu. Aí você vai pesquisar a respeito de como você vai estruturar a história, no caso da estrutura, né? Como eu digo assim, e é até um ponto que eu falo assim, você vai procurar a estrutura de 3 atos, jornada do herói, o que você vai usar, por que isso facilita a sua vida? Isso facilita porque, de novo, é um guia, e é um guia que as editoras conhecem, os leitores conhecem, então vai ser uma história que vai criar mais empatia à história, a estrutura da história com o leitor. Mas é aquela coisa, sou eu, a gente acha isso. Se você acha que você vai criar tudo do zero, vai criar a história à medida que você for escrevendo, é um direito seu, é a sua história, faz o jeito que você quer. Desse ponto, aqui a gente chega na segunda parte, a segunda questão, que é por onde começar, né? E aqui eu acho que um bom exemplo disso é Star Wars, tanto a primeira trilogia, né? Ou a 4, 5, 6, como o próprio primeiro filme. E eu digo a primeira trilogia 4, 5, 6 exatamente por causa disso. A história começa no meio, 4, 5 e 6. Depois ele escreveu os prequels, né? O que foi o 1, o 2 e o 3. Isso quer dizer, a história começou no meio. E por que eu falo isso? Porque é um ponto de ação, é um ponto de empolgação. E isso chama a atenção de quem está lendo, quem está assistindo, é começar. Tanto que existe uma dica, várias pessoas já devem ter ouvido, não sei se esse é o seu caso, que é, pega um capítulo no meio e joga no começo. Não, peraí. Não faça isso sem você saber o que você está fazendo. Quer dizer, eu mesmo já vi um livro, o cara fez isso, ele pegou o capítulo do meio, jogou no começo e nada. E continuou o livro de lá. Você falou, mano, por quê? Entendeu? Péssimo. Então, é o que eu falo assim, você veja um jeito de você, como é que você vai trabalhar a sua história. Vai trabalhar cronologicamente, você tem que começar num ponto de ação, né? Você vai trabalhar ela, sei lá, como eu falo na parte de estrutura, e a gente até comentou isso no vídeo Uso Sensato de Dicas, então você pode a gente vai colocar o link na descrição. Como é que funciona o jogo xadrez? Você tem basicamente o herói e o vilão, né? O protagonista e o antagonista. Então como é que acontece? Como a primeira coisa que tem que acontecer numa história, eu já falei sobre isso, é a crise. Então a primeira ação é do antagonista. O antagonista faz alguma coisa e cria uma situação de crise. O protagonista vai ter que responder. O antagonista vai ter que responder ao que o protagonista está fazendo. E assim sucessivamente você vai mudando os pontos de vista, né? Vilão, herói, vilão, herói, vilão. Sempre um respondendo ao que o outro está fazendo, né? E agindo para que o outro responda. Esse conceito de pegar um capítulo do meio e jogar no começo, na verdade é uma estrutura que eu chamo de presente passado ou ação e explicação. Então você imagina que a sua história tenha 10 capítulos, né? E já adiantando, nós falamos de capítulos do vídeo, como você terá a sua história em capítulos, vamos deixar também o link na descrição, mas de qualquer maneira, imagina que sua história tenha 10 capítulos. Divide pela metade, do 1 ao 5, do 6 ao 10, né? Pau, tudo bem. Então, você vai começar pelo capítulo 6, né? Um depois da metade. Então você vai ter o 6, um capítulo de ação.
o 1, um capítulo de explicação. Por quê? Esse capítulo, por mais que aconteçam ações nele, ele vai estar explicando por que está acontecendo antes, entendeu? Porque como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ser 6, capítulo 6, o que cronologicamente seria o capítulo 6 no primeiro, o capítulo 1 no segundo, o 7 no terceiro, o 2 no 4, o 8 o 8 a seguir, depois o 3, depois o 9, né? Entendeu? E assim sucessivamente. Por quê? Porque aí o penúltimo capítulo, como eu já expliquei, o penúltimo capítulo vai ser o anterior ao 6, vai ser o capítulo 5, né? E logo depois o capítulo 10. Então, você vê que assim, presente, passado, presente, passado, presente, passado, presente. Então, no momento que você terminou o penúltimo capítulo, você chegou no capítulo 5, que explicou o que está acontecendo no 6, e aí vem o capítulo 10. Assim funciona colocar no capítulo do meio, no meio dessa história. Então, ou senão, como eu falei, pensa no primeiro filme de Star Wars, né, Uma Nova Esperança, capítulo 4. Como é que começa a história? Passa uma nave, você não sabe qual é, tá sendo atacada por lasers, beleza, cena de ação, tô empolgado. Aí vem um destroyer estelar, né, enorme, atirando nele, caramba, o que está acontecendo? Curiosidade. Aí a nave é capturada, né, e aí começa a ação dentro da nave. Aparece o Darth Vader, aparece a Leia, aparecem os droids. Ou seja, o que é isso? Chamou a atenção de quem está assistindo, no nosso caso o leitor, logo depois vem a apresentação dos personagens, aí depois apresenta o Luke, quer dizer, e aí começa a história. Então você percebe como é que você tem que começar? Você tem que começar deixando o leitor curioso e empolgado para depois começar a história, para depois apresentar os personagens, e aí que a gente volta à questão de estruturar, né? Estrutura dos 3 atos. Eu vou apresentar os leitores, vou apresentar a crise, vou apresentar o mundo. Chegou a primeira parte. Agora vai começar a ação, né? Agora vai começar a ação. Segunda parte, mesma coisa na jornada do herói. Quer dizer, a apresentação do herói, a apresentação da crise, o herói vai para o outro mundo. Exatamente. É a mesma coisa, percebe? Da estrutura de 3 atos. Aí tem a ação. Uma ação lá, no herói lá no inferno, no outro mundo, no submundo. Você pode ver que eles chamam assim. Então, é assim que você tem que começar, né? Então, como é a questão? Voltando ao início. Como começar? Escolhe o gênero, cria os personagens, cria o plot, cria a estrutura, né? E aí coloca cronologicamente a história. Depois você decide como é que você vai fazer com ela. Vai usar o jogo xadrez, vai usar a técnica do presente e passado, vai fazer simplesmente cronologicamente, portanto você tem que mexer para começar numa sequência de ação, mas efetivamente é aquela coisa, comece numa sequência de ação, né, que deixe o leitor curioso e empolgado para depois você apresentar os personagens, apresentar a trama, apresentar o resto e cativar o leitor a cada capítulo. É isso. Na verdade eu poderia ficar falando bem mais a respeito, mas não é essa a ideia. A ideia é que vocês já tenham ideia, já tenham o conceito e em cima disso possam continuar se desenvolvendo, e acho que é isso que a gente mostrou aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se você tenha gostado, se você gostou, deixa um like. Compartilha com aquele seu amigo que está querendo ser escritor, não sabe por onde começar, nem como começar. Segue a gente aqui no YouTube, no Face, no Instagram, né? Deixa seu like, comentário, sua dúvida. Tudo isso chama atenção e dá mais relevância ao nosso vídeo, né? Procura nossos outros vídeos, que nós estamos sempre falando sobre literatura e mercado editorial, e até a próxima.